Olá, pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Caroline Verri, eu sou gerente de comunicação da BO2O, apoiadora oficial dessa segunda edição do Innovation Experience Conference, e eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando e também a todos os palestrantes que toparam participar aqui com a gente. Em um ano tão adverso em que a economia digital se mostrou imprescindível para diminuir os impactos negativos da crise, compartilhar conhecimento tem se mostrado uma das melhores maneiras de colaborar com o mercado para fazer a diferença e conquistar a retomada econômica que a gente tanto deseja. E falando em compartilhar conhecimento, eu já tenho o enorme prazer de apresentar a vocês o painel com o tema LGPD, Oportunidades, Desafios e Caminhos para a Implementação. Um painel com um tema super pertinente e que conta com um verdadeiro timaço, inclusive a mediadora, que é a CEO e fundadora da Sing Comunicação, Vânia Grácio, a quem eu passo a palavra agora. Eu aproveito aqui a oportunidade para desejar um excelente painel a todos e, Vânia, é com você. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, mais um evento organizado pela Associação Brasileira Online to Offline, pela FEComércio, e é um prazer estar aqui com todas essas pessoas para esclarecer todas as dúvidas. Eu vou começar apresentando aqui quem está conosco. Nós temos o Abílio Branco, gerente de negócios de proteção de dados da Thales no Brasil, a Camila Schrapp, supervisora jurídica no Mercado Livre e líder do Comitê de Proteção de Dados da Associação Brasileira Online to Offline, a Camila Nagano, advogada e DPO do iFood, e a Carla do Couto Batilana, sócia do Tosini Freire. E dando sequência aqui ao evento, eu acho que a gente vai realmente debater um tema que é muito importante, nosso tema que é LGPD, Caminhos e Desafios para a Implementação, porque a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é o caminho não só para criar uma relação de confiança com os consumidores, como também preparar a empresa para negócios internacionais. Marcas globais já exigem que seus fornecedores e parceiros de negócios informem se estão em compliance ou a caminho de, se tem um DPO, que é o Data Protection Officer, mas ainda tem quem acredite no mito de que a LGPD só irá afetar o disparo do e-mail marketing. Então, nós vamos conversar aqui a nossa discussão para esclarecer dúvidas, para acabar com esses mitos, para mostrar que toda organização precisa se mobilizar para se preparar aí para a LGPD, porque vai ser algo muito importante, inclusive, para reconstruir a confiança do consumidor nas marcas. Para iniciar, eu gostaria que a Camila explicasse quais são os direitos dos titulares dos dados, porque existe muita dúvida, é só dado pessoal, que tipo de dado, quem é o dono do dado, enfim, para que eu entendo que esse seria o ponto de partida para a gente começar a falar. Camila, por favor. Bom, obrigada, Vânia. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas de painel. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou começar respondendo sua pergunta um pouco contextualizando, que acho que é importante. Essa lei ficou em discussão esse ano inteiro, depois de tantas indas e vindas, finalmente entrou em vigor. E acho que é importante a gente falar do conceito básico, né? O que é dado pessoal. A gente ainda, dentro de casa, recebe bastante questionamento sobre isso, que acho que é importante esclarecer que dado pessoal é qualquer dado que possa identificar uma pessoa natural. Então, às vezes, a gente fica com aquela dúvida, então é só nome, telefone, e-mail, então é um pouco mais que isso. Pode até ser um Cust ID de uma empresa que identifique o usuário, é um dado pessoal, né? O usuário que a gente chama de titular de dados. E o titular de dados que é o dono dessa informação, né? Por isso que essa lei veio regular como que as pessoas devem tratar esses dados pessoais. E aí, quando eu falo em tratar, acho que também é importante a gente esclarecer que é qualquer atividade envolvendo dado pessoal. Isso também gera muita dúvida, mas eu só acesso, então não é tratamento, então isso é importante frisar que sim, é um tratamento, tá? E se aplica a LGPD nesse caso. E aí, eu acho que é super importante, as empresas estão se movimentando para criar canais e meios de atender os titulares de dados com relação aos direitos que a lei trouxe para esses titulares. Eu vou destacar aqui os principais. Acho que o mais que todo mundo conhece é o direito de acesso, né, que é o direito que o titular tem de acessar os dados. Primeiro, confirmar quais dados que o controlador tem e acessar esses dados. Ele tem o direito de corrigir esses dados, os dados que não estiverem corretos ou estiverem desatualizados. Ele tem também direito a pedir a exclusão desse dado. E aí esse ponto também é super polêmico, porque a exclusão do dado seria dado excessivo, né? Se o controlador, se ele ainda quiser usar aquele produto ou serviço, de alguma forma aquele dado for essencial para ele usar,
ou tiver que ser mantido em virtude de lei, também vai haver uma discussão de será que eu posso ou não excluir esse dado. Então, não é tão preto no branco assim, não é um direito absoluto, mas é super importante que ele seja informado sobre isso. A questão da portabilidade, que é a possibilidade de passar os dados para um outro provedor de serviço. Nesse ponto, é importante também a gente esclarecer que ainda não está regulamentado, então algumas empresas estão achando meios de atender, mas ainda acho que vai ter muita mudança quando a NPD estiver atuante, a gente souber como que vai poder ou não fazer essa portabilidade, se vai ter um sistema. Então, isso ainda não está super claro, cada empresa está tentando, acho que, aplicar a melhor interpretação possível para isso. E a questão também do consentimento, então, o titular tem o direito de saber quais são as condições do consentimento, que ele seja claro, inequívoco, informado, e também quais são as consequências negativas de não dar aquele consentimento naquele lugar. Sobre essas informações do consentimento, que também o consentimento é uma base legal, mas é importante aqui deixar claro que não é a única base legal, tem um pouco esse mito de que consentimento é a única base legal, então se não tiver o consentimento não pode tratar o dado, e não, tem outras bases legais, legítimo interesse, execução do contrato. Aqui eu citei algumas só de exemplo, só para a gente sair um pouco desse mito, e também que uma base legal é mais importante que a outra, acho que não tem isso, todas as bases legais têm a mesma importância, a gente só tem que saber quando usar, como usar, e ser muito transparente com os titulares de dados, que são os verdadeiros donos da titulares dos dados que a gente tratar. Acho que basicamente essas são as definições. Mais para frente acho que a gente vai contar um pouco, né, como que a gente tem feito dentro de casa, cada empresa com seu modelo de negócio para atender os titulares. Ok, Carla, você que é advogada, quer acrescentar alguma coisa? Lembrando que é legal a gente também, eu sei que acaba misturando várias leis, acabam sendo misturadas aí, né? Então acho que talvez isso confunda um pouco a pessoa que está mais leiga, que não sabe direito por onde começar. Em termos de falar como começar, né, quando a gente fala com nossos clientes sobre a lei, a gente dá muito treinamento, enfim, faz extra sobre esse assunto, um dos pontos que eu gosto de tocar logo no início, mas que pelo fato de eu ser advogada parece ser meio chato, é falar sobre os princípios que a lei traz. Mas aí eu já faço um disclaimer no começo falando, olha, eu vou falar de princípio, mas não é porque eu estou sendo chata, eu quero ficar falando de princípios da lei, é porque realmente os princípios eles são super importantes para a gente interpretar a lei e até entender o que fazer e como se adequar. Então, quando a gente pensa aqui nos principais, a lei fala no princípio da finalidade, que é quando você só pode fazer um tratamento para aqueles propósitos legítimos, enfim, e tem que ser uma finalidade específica. Então, quando a gente vai entender isso da empresa para saber como ela pode se adequar, o que ela precisa fazer, é muito importante saber para que ela usa o dado, o que ela faz com esse dado, e perder um pouco aquele pensamento que algumas empresas têm, olha, eu vou pedir a máxima quantidade de dados que eu puder nesse momento e depois eu vejo o que eu faço com isso. Então, e isso a gente sabe que é um pensamento que algumas empresas têm, sim, aqui no Brasil. A gente também tem o princípio da adequação, que é você justamente limitar o tratamento àquela finalidade para a qual você precisa, necessidade, que é pegar o mínimo de dados possíveis para atingir aquela finalidade, o próprio princípio do livre acesso, que acaba originando esses direitos dos titulares que a Camila falou, qualidade dos dados, princípio da transparência, é algo super importante para a gente também entender a lei e saber é importante ser transparente. A lei, ela não veio para barrar negócios, para proibir. A lei, ela está aqui para estimular a inovação, enfim, mas é importante que esses princípios sejam seguidos e o princípio da transparência é um deles. O princípio da segurança, que é fundamental também, quando a gente fala da questão da proteção dos dados, a gente não está falando só das condutas e, enfim, desses aspectos jurídicos, mas manter esses dados em segurança é algo muito importante, ainda mais considerando o cenário que a gente tem hoje aí de diversos ataques cibernéticos, enfim, é o que a gente mais tem visto hoje no noticiário. Princípio da prevenção,
não discriminação e da responsabilização. Quando a gente olha para esses princípios e que são colocados de uma forma até que relativamente bem simples e direta na lei, a gente consegue ter um direcionamento para saber, então eu tenho que observar na hora que eu for me adequar e se adequar. É muito difícil a gente vir com algo pronto que vai se aplicar para todas as empresas, para todo mundo. É importante entender o negócio da empresa primeiro. Como que ela está dada, que tipo de uso, o que ela faz com o dado. Para algumas empresas, e mais importante, vão ser os dados dos empregados. Falando de uma indústria, enfim, mas que tem aí milhares de... Se a gente estiver falando para uma empresa, enfim, de varejo, que está na internet, aí a gente tem outros tipos de dados que também a gente vai precisar olhar. Então, acho que esse é um pouco o direcionamento que a gente dá quando a gente começa a falar em adequação. Tá, perfeito. A Camila Nagani e o Abílio gostariam de complementar aqui ou seguimos para o próximo ponto? Abílio, acho que você se abriu o microfone, entendo que você que tem a contribuir aqui. Então, eu abri sem querer, mas vamos lá. Então, eu, assim, baseado em tudo isso que foi dito aqui, eu costumo dizer que, às vezes, conversando com os clientes, né, há uma confusão, né? Eu já tenho o direito, né, o consentimento legal ou alguma outra base para usar o dado, eu não preciso pedir o consentimento, vamos dizer assim. E, às vezes, alguns clientes esquecem que quando você tem direito para usar o dado, aí que começam as obrigações, né? Como foram ditos aqui pela Carla, você tem todos os princípios da proteção, da transparência, enfim. Então, quando você pode usar o dado, se você não pode usar um dado pessoal, você não precisa estar em conformidade com a lei, mas se você passa a poder usar um dado, aí que você precisa obedecer todos os requerimentos da lei. E, às vezes, há uma confusão aí, porque eu não sou advogado, mas participo bastante do tema, né? Vai entrar em vigor a autoridade nacional, vai passar a fazer a fiscalização, o monitoramento a partir de agosto do ano que vem. Mas tem dois pontos importantes que já valem, né? Os direitos do cidadão, né? Como ele já pode exercer os seus direitos, transparência, enfim. E quando a gente está falando do meio jurídico, né? Você já pode ter embasamento jurídico, PROCON, enfim. Então, já está valendo para várias situações. Eu até entendo que, não tendo uma autoridade para regulamentar, você acaba criando tem muita interpretação, acaba sendo mais complicado do que se tivesse, de fato, você pode ter interpretações mais divergentes do que se tivesse uma autoridade para monitorar e para direcionar. Então, era basicamente isso. Perfeito. Camila, eu vou já jogar o próximo tema, que eu acho que tem tudo a ver com você aqui, porque se encaixa muito no iFood, porque a gente vai falar de como a pandemia ela fez o e-commerce explodir aqui no Brasil. Então, de abril a junho de 2020, foram 82 milhões de pedidos no e-commerce, um crescimento de 112%. Mais de 5 milhões de usuários compraram pela primeira vez no comércio eletrônico durante o segundo trimestre também desse ano, a fonte Anel Trust Compre e Confie. Além disso, a gente teve a bancarização de quase 10 milhões de pessoas, de acordo com os dados do BC. Então, assim, a gente tem um grande desafio de se adequar à lei para proteger os consumidores e lidar com esse mar de dados. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho tudo que o iFood tem feito agora, imagino que já esteja aí em compliance, porque vocês já estão crescendo muito durante a pandemia e lidando com muitos dados. Claro, obrigada, Vânia, obrigada pelo convite. Eu acho que eu vou começar desmistificando aqui um fato que, se alguma empresa no Brasil falar que está 100% em compliance, não está. Então, como é uma lei muito nova e que está em construção, a gente tem diversos pontos da lei ainda que vão ser definidos pela autoridade. Então, acho que a Camila mencionou portabilidade. A portabilidade, por exemplo, é algo que vai ser definido ainda pela autoridade, o meio como isso vai ser feito. Então, a gente tem diversos conceitos, né, que a gente ainda está aguardando uma orientação. O que a gente pode fazer hoje, né, e aí, na sua pergunta, né, do que as empresas têm que fazer, como que você trata isso dentro. Então, acho que o primeiro passo, eu acho que o Mercado Livre também fez isso, é o mapeamento. Então, o que as empresas têm de dados, como que esses dados são tratados, para onde eles vão, quais são os fornecedores, e aí dentro disso você monta esses fluxos dando direitos para os usuários.
Então, o que o iFood já fez até hoje, né, é garantir esses direitos para os usuários dentro de um fluxo automatizado. Então, os que a gente já tem mais certeza, que é a exclusão, que é o acesso aos dados pessoais, é ter uma política, né, que no caso a gente chama aqui de declaração de privacidade clara. Então, não adianta a gente ter aquele documento jurídico super complexo, a gente buscou usar uma linguagem mais simples, até um documento que realmente ajudasse os consumidores, os nossos titulares, a entenderem como que os dados estão sendo tratados. E a gente tem, claro, eu acho que LGPD, eu gostei muito do que você falou no começo, Vânia, sobre a confiança do usuário. Então, em nosso caso, não é só o usuário, né? Todas as empresas têm os próprios funcionários, então são os dados dos funcionários, a gente tem os usuários, a gente tem nossos entregadores parceiros, então é a forma que a gente faz o tratamento desses dados e consegue confiança dessas pessoas e de uma forma que isso seja o mais transparente possível. Claro que a gente usa também os princípios que a Carla falou, e eu queria terminar falando que a LGPD, ela não é um projeto que tem um fim ali, né? A implementação da LGPD, mas ela vai muito mais, vai muito além do que isso, porque a gente implementa esses princípios que a Carla comentou em todo produto novo, em todo fluxo novo, então a gente sempre tem que parar para fazer essa análise e entender se esses princípios estão sendo aplicados. Então, é um trabalho que vai continuar por muitos anos, eu acho que os profissionais dessa área têm muito chão pela frente. Bom, você já é de uma nova profissão que surgiu, né? Que é de PO. Então, daqui a pouco a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, eu queria que a Camila Schwab contasse como foi no Mercado Livre, como está sendo essa jornada de adequação à LGPD, que eu concordo totalmente, não existe nenhuma empresa 100% em compliance. Ele é um processo contínuo, né? Obrigada, Vani e Camila. Esse ponto que vocês colocaram é realmente super real, não tem nem, acho que além de ser uma coisa constante, né, uma coisa viva, que o tempo todo a gente tem que adequar, a gente fez o primeiro mapeamento, mas é uma foto que a gente tirou naquele momento, então tem que ser constante. E além disso, acho que também é uma questão de nem tudo está regulamentado na lei agora, nem tudo já tem uma interpretação pronta e consolidada. Então, acho que o que as empresas estão trabalhando agora é na melhor interpretação possível daquilo que está dito. Então, acho que uma coisa importante para colocar, até antes de eu falar do Mercado Livre, é que também, pegando o gancho um pouco do que a Abílio falou, da atuação da autoridade, acho que a gente também espera uma atuação mais educativa, porque vai ter acho que as empresas estão fazendo o melhor possível, mas vão ter algumas adequações que deverão ser feitas, mas, claro, sem ignorar tudo que já foi feito. E acho que, enfim, o que o Mercado Livre fez também partiu dessa questão do mapeamento, classificação, e a gente tentou deixar mais transparente possível como a gente faz esse tratamento, por que a gente coleta, para que a gente usa, para deixar bem clara essa finalidade, as bases legais. Então, a gente criou a política de privacidade, a gente renovou ela inteira, mas ainda assim a gente achou que tinha muito texto e tinha, assim, para quem quiser mais detalhes, eles estão ali, mas a gente criou um portal de privacidade explicando de um jeito bem fácil e acessível, e é por esse mesmo portal que o usuário ele consegue exercer seus direitos. A gente chama de FAQs, né, que são opções, porque a gente quis dar uma autonomia para o usuário, para que ele chegasse nesse portal, entendesse o que a gente estava fazendo, e aí ele fala, tá bom, eu quero ter acesso aos meus dados, quero excluir meus dados, quero um relatório, quero entender por que dessa decisão automatizada. Então, ele consegue achar tudo por esse portal. A ideia foi facilitar, e a gente está acompanhando todas as solicitações que chegam por esse portal, justamente também para ver, está funcionando, está claro, como a gente pode divulgar isso melhor. Então, por isso que, como vocês falaram, é uma coisa constante. A gente vai vendo como que está sendo recebido para ver se precisa ou não melhorar. E aí uma coisa que a Carla falou também é que não são só usuários, tem também os empregados, né? Então, a gente também tem uma política nova para todos os colaboradores e foi feito um treinamento justamente por isso, porque tem essa questão de, mas você colocou uma política, todo mundo que está lá vai assinar e como que é feito isso? Então, a gente também fez esse treinamento interno de explicar, olha, os seus dados são tratados dessa forma, esse dado que é coletado, se você tiver dúvida, você pode falar tanto com o RH quanto com o jurídico. Então, a gente deixou esse canal para deixar o colaborador confortável do que a gente faz também dentro de casa e que não é só para fora, mas também dentro, até para começar a criar essa cultura de então eu tenho que me preocupar com os meus dados, com os dados dos usuários que eu trato durante o meu dia. Quando eu tiver um novo projeto que envolva ou colaboradores ou usuários, eu vou me preocupar mais com isso, vou ter claro que isso é importante.
Então, acho que, em resumo, foram essas mudanças que a gente fez dentro de casa. Perfeito. E, Carla, como a gente até conversou um pouquinho, né? Estava batendo um papo antes do painel e você falou, assim, tem gente achando que pode se preparar aí em 24 horas, enfim. Como que você como advogado, o seu escritório tem ajudado as empresas aí para se adequar? Quais são os caminhos? Então, como a Camila falou, acho que a primeira etapa aí é justamente esse mapeamento, para ter um entendimento sobre os fluxos de dados pessoais dentro da empresa. Então, cada atividade de processamento, de tratamento de dados é analisada para verificar qual que é a base legal, que a base legal é justamente uma das alternativas, né, uma das possibilidades em que o tratamento ele é autorizado, e verificar quais são os riscos em relação a esse fluxo, se algo precisa ser ajustado. Mas para a gente entrar nesse mapeamento, antes eu preciso entender um pouco do contexto da empresa, saber quais são as áreas da empresa que vão ser envolvidas nesse projeto, porque a gente está falando aí de um projeto que não é de uma área só, não é só do jurídico, não é só do TI, não é só do marketing, ele engloba a empresa como um todo. E para fazer isso, as áreas precisam estar engajadas. Então, a gente faz até um treinamento inicial, que a gente chama de kick-off, ou workshop inicial, para falar um pouco sobre a lei, explicar os principais conceitos, explicar como vai ser o projeto, para as pessoas entenderem, porque a gente vai depender muito das informações que elas vão passar sobre os seus próprios processos. Então, não é... Esse é o trabalho que a gente fala, que a gente mais depende das informações que o cliente vai passar para a gente, porque eu sozinha não consigo adivinhar o que cada área faz. Então, quando a gente tem essa visibilidade, já fez o mapeamento, a gente consegue falar de forma muito mais focada em que ele pode fazer. E aí, é muito difícil você falar, você vai estar já nesse momento 100% adequado e a gente vai fazer absolutamente tudo. Não, vamos ver as prioridades. Então, com base nesse mapeamento, quais são os processos que a gente ficou que são mais relevantes ou que apresentam um risco maior? Vamos focar primeiro nesses. Então, o que é que precisa ser feito? É um controle de acesso que tem, porque isso é algo comum. Você tem uma base de dados, você tem um processo na empresa que absolutamente todo mundo consegue acessar, sem nenhuma restrição, sem nenhum controle. Então, é isso que é o problema? Então isso precisa ser adequado. Ou então, é um processo muito relevante que envolve um terceiro, em que o contrato precisa ser revisto, ou eu tenho que... É um processo em que eu vou precisar pedir um consentimento, ou dar as informações, preparar uma política... Enfim, tem uma série de fatores, uma série de riscos que a gente avalia e fala e vê com o cliente como que isso é interessado. Só que, como também já foi falado aqui, não é um projeto só que acaba, vai cada um para sua casa, é uma assessoria contínua, e ainda mais agora que a lei já está em vigor. Quando a gente pega esses projetos, e muita empresa ainda está começando projetos de adequação, é como trocar o pneu com o carro andando, né? Porque você, ao mesmo tempo que você está fazendo mapeamento, você está fazendo o projeto, pode ser que surjam questões, um titular já pode fazer uma solicitação, você já pode sofrer, enfim, algum tipo de reclamação, ou ter aí a necessidade de negociar algum contrato. Então, a assessoria, ela é contínua, e a parte de treinamentos também é super importante para conscientizar as pessoas da empresa, enfim, e aí sim dar continuidade para que todos os novos projetos também já sejam pensados com esse mindset de privacidade. Perfeito. E, Abílio, do ponto de vista de tecnologia, como que vocês podem ajudar, até porque tem toda a questão de privacidade, a gente tem vários, né, tem visto cada vez mais ataques e acontecendo no Brasil também. Como que vocês atuam aí dentro desse cenário de LGPD?
Obrigado, Vânia, e aproveitar para agradecer pela oportunidade. A Thales é uma empresa líder em proteção de dados, a Thales tem liderança global em diversos segmentos, satélite de comunicação, enfim, controle de espaço aéreo, 70% do espaço aéreo do Brasil tem radar da Thales controlando, 3 em cada 4 aviões circulando no mundo tem o sistema de aviônica da Thales, e a gente é responsável, falando do nosso meio digital, falando de tecnologia, por aproximadamente 80% da proteção das transações com cartão de crédito no mundo. Então, quando você está falando do momento que a gente está vivendo aqui de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando, está linkado à transformação digital. Se a gente for parar para olhar, no segmento financeiro já existia uma normativa, uma regulamentação chamada PCI, que exigia a privacidade, a proteção dos dados relacionados a cartão de crédito. Então, um dos processos, antes mesmo da gente falar em transformação digital como um todo, a gente já fez a transformação digital muito lá atrás, parou de usar dinheiro, começou a usar cada vez mais. Então, você teve que colocar uma tecnologia de criptografia, proteção dos dados, que a gente chama de criar o conceito de cofre do dado. A Thales é líder nisso. Quando você fala de assinatura digital, né, quando você, ao invés de ir ao cartório, você faz uma assinatura digital, e ICP Brasil já foi um outro processo também, claro, de transformação digital, o regulamento que você tem que criptografar, armazenar de forma segura a chave de criptografia. E agora, com esse mundo na transformação digital, não dá para você ficar criando um procedimento, um princípio, uma regulamentação para cada segmento. Então, eu entendo que as leis de privacidade, né, e a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para transformar o dado pessoal em algo importante. Então, a gente tem percebido um crescimento muito grande, uma demanda muito grande para procurar as nossas soluções para proteger o dado. A gente costuma dizer que antes você precisava colocar no cofre do dado o dado do segmento financeiro, né, o cartão de crédito. Hoje, todo CPF, você, em teoria, para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que armazenar de forma mais segura, ter um controle maior da privacidade daqueles dados. Então, aumentou muito o nosso segmento, e tem um dado do Gartner, né, que é o instituto que direciona as principais ações, né, os caminhos de TI, que diz que hoje 10% dos dados mundiais seguem ou estão sob luz de uma lei ou uma regulamentação de privacidade de dados, e até 2023 espera que esse número passe para 65%. Então, em resumo, eu entendo que para você procurar estar em aderência ou seguir o máximo, estando no máximo de conformidade com essa jornada da LGPD, você tem que linkar processo, pessoas, tecnologia, princípio básico da segurança da informação, e um componente novo que é o aspecto jurídico. Então, se você estiver andando em paralelo com esses 4 tripés, né, tripé, porque com pessoas, processo, tecnologia, o aspecto jurídico também entra como processo, eu entendo que é o caminho mais adequado para as empresas buscarem estar atendendo lá ao princípio do esforço razoável, que é o que vai ser avaliado no primeiro momento. Perfeito. E aí, fechando o raciocínio de vocês, se tudo que vocês colocaram aqui, porque a gente já tem aqui um plano pronto com a experiência de todos vocês para as empresas que ainda precisam começar a se adequar à lei. Se nada disso der certo, elas vão precisar de uma agência de PR para gerenciar a crise. Porque depois tudo acaba terminando na agência de PR, que vai preparar a defesa, vai falar com tecnologia, vai falar com o jurídico, vai entender... Porque assim, o papel de PR não é só promover uma marca, também é proteger uma marca. E a partir do momento que a gente tem visto aí, cada vez que acontece alguma coisa, você tem a empresa se defendendo, os comunicados, e a gente já vive em um momento de uma crise de confiança. Então, é importante as empresas entenderem que no momento em que elas estão se adequando, elas estão protegendo, elas estão mostrando que elas valorizam aquele cliente. Então, acho que isso também é um componente aí importante, né? E uma das grandes dúvidas que a gente vê muito é assim, qual é o papel do DPO? Primeiro que ele faz parte, né, da lei, toda empresa é obrigada a ter um DPO, seja um profissional dentro da empresa, já existem empresas que oferecem esse serviço, você pode ter um DPO as a service, você pode contratar isso, e que seria o encarregado de dados. E como a gente tem uma DPO aqui no grupo, eu gostaria de começar pela Camila Nagano, primeiro para entender qual é o papel dela no iFood, e como que foi, qual é o perfil dela, porque eu acho que as empresas também existe muita dúvida, depois eu vou querer ouvir de todos vocês, qual seria o perfil do DPO ideal para cada tipo de empresa?
Camila, com você. Legal. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho do que a Carla falou sobre o trabalho da LGPD não é um trabalho somente jurídico, então ele passa por todas as áreas da empresa. A DPO ou a encarregada sozinha não faz nada. Eu acho que é muito mais um trabalho assim de centralizar, né, o programa e acabar atuando um pouco como um PMO, então dessas diversas frentes que estão atuando para se adequarem. No Brasil, né, tem grandes empresas estrangeiras que têm como DPO um perfil mais de tecnologia, porque essa pessoa realmente entende sobre onde os dados ficam armazenados, quais são os dados, governança. No Brasil, o encarregado ou encarregada tem um papel de comunicação, tanto com os titulares quanto com a autoridade. Então, o que eu estou vendo muitas empresas apontarem, os encarregados ou os DPOs, como sendo uma pessoa de perfil jurídico. Então, eu sou advogada, esse é meu perfil, e a gente entende que para ter essa comunicação com uma autoridade, para fazer esse papel, que às vezes até tem uma mistura ali com relações públicas ou com public policy, é importante que essa pessoa consiga se comunicar, né, com a autoridade que foi apontada agora. Já com os titulares, não é que eu, como DPO, tenho que ter o meu e-mail pessoal a dispor de todos os titulares, né? É um trabalho de equipe, então acho que tem essa interpretação da lei, que não precisa ser uma comunicação direta com o DPO. A gente, claro, tem níveis de comunicação, né? Tem esse nível que o time de atendimento consegue responder, depois um escalonamento que vai para o meu time, né? Hoje a estrutura sou eu e 2 advogadas, mas, de novo, esse não é um time de privacidade, né? O time de privacidade é muito grande pela empresa, a gente tem pessoas de diversas áreas também envolvidas no projeto. Perfeito. Carla, você quer complementar? Se a gente mantém as 2 advogadas, depois volta para o consumidor? Eu tenho visto uma tendência muito grande em times multidisciplinares. Por mais que a lei fale em uma pessoa, a gente sabe que, no fundo, não é uma pessoa. Então, a gente mesmo no escritório, lá no Tosini, a gente criou um comitê de privacidade, no qual eu e a minha outra sócia responsável pela área somos parte, junto com o pessoal de segurança da informação, porque o que a gente tem sentido na nossa experiência é que todas as solicitações, todas as discussões sobre esse assunto, seja quando um cliente manda um contrato para a gente falando sobre adequação, né? Porque a gente tem clientes que querem que a gente esteja adequado para poder prestar um serviço para eles. Então, eu sozinha não consigo atestar coisas referentes a sistemas e de segurança da informação. Então, por isso que esse time de disciplina é importante, e também a gente tem o que a gente chama de champions. Então, cada área, cada departamento tem um champion, que seria aquela pessoa dentro do departamento que vai ser responsável por esse tema de privacidade. Então, se surgir algum projeto novo, se acontecer alguma coisa relacionada com tratamento de dados pessoais, esse champion é que tem que comunicar a gente, enfim, e alinhar tudo. Acho que essa é uma tendência aqui no Brasil, considerando os diversos aspectos da lei, e é um ponto também que a gente espera que venha a regulamentação aí da Autoridade de Proteção de Dados, porque a lei ela fala muito pouco sobre o encarregado, então ainda pode ser que venham diretrizes adicionais. Camila, como que é no Mercado Livre? Eu não sei, se você já tiver alguma informação, a gente sabe que deve existir, né? Ainda não teve essa definição, mas se de repente você tiver alguma informação de bastidores com relação ao DPO nas startups, porque é esperado uma definição aí para ter uma diferenciação, já que a gente tem empresas menores, enfim, eu sei que isso ainda não está definido, mas começa falando para a gente um pouquinho como foi a definição de DPO no Mercado Livre. Tá ótimo. Bom, no Mercado Livre a gente atua em 18 países, né? Então a gente definiu um DPO nos países hispanos, que a gente chama todos para o Brasil, e a princípio ficou esse DPO para todo o grupo, mas aí a gente sentiu a necessidade de ter também um DPO no Brasil, por conta da língua e dos outros aspectos que a gente falou aqui, de contato com a autoridade, quando ela estiver atuante, com os titulares, a gente achou que fazia mais sentido. E a gente achou que fazia sentido alguém que estivesse dentro de casa, que conhecesse o modelo de negócio, o dia a dia, porque, enfim, é um ecossistema bem complexo. Então, a gente achou que não faria muito sentido ter alguém ou uma empresa fora que não estivesse ali respirando a cultura da empresa, vamos dizer assim. Mas eu concordo também com elas que
O DPO não atua sozinho, acho que a gente sempre, desde o começo do projeto e agora depois do projeto de adequação, no dia a dia, a gente continua atuando nesse comitê, que é basicamente segurança da informação, jurídico e IT, né, que a gente conta muito com eles, tem várias ideias, mas aí tem que desenvolver um produto, fazer não sei o quê, então a gente depende muito deles para fazer isso. E essa questão acho que de trabalhar desde o começo, sempre juntos, e apegando todos as arestas, assim. E outra coisa que é importante também para a gente é o DPO estar muito dentro do que está acontecendo, porque, assim, na empresa de tecnologia, cada dia é uma coisa nova, então tem que ficar muito atento. Por isso a gente sentiu essa necessidade de ter alguém dentro de casa. E da sua segunda pergunta, acho que isso ainda vai ser definido mais para frente, né, quando tiver uma regulamentação específica, mas isso não quer dizer que as empresas, startups, micro e pequenas empresas não têm que se adequar. Eu acho que eu já recomendaria que elas corressem atrás. O que eu falo da questão do mapeamento, acho que ele nunca vai ser, ainda que elas não tivessem regras mais brandas depois, quando a NPD regular, eu acho que isso nunca vai ser jogado fora. O mapeamento é sempre útil. Porque, como, assim, o que a gente sentiu, que acho que elas também devem ter visto, é que a gente acaba, no final do dia, não é só a questão, acho que a questão da confiança é uma das mais importantes, mas, além disso, você consegue, a partir do mapeamento, ver o que de fato você precisa, o que não, como você pode oferecer uma experiência ainda melhor para o usuário. Então, também é uma vantagem de fazer um mapeamento. Acho que não perde começar a fazer um mapeamento, tentar fazer a classificação. Eu acho que isso, não, por mais que flexibilize uma coisa ou outra, eu acho que não vai ter saída de não se adequar. Então, eu não deixaria para esperar a regulamentação sair, para ver o que vai ter, o que não vai ter. Já também nomearia um DPO, assim, se fosse para minha recomendação, seria essa. Perfeito, eu concordo super, é verdade, não é? Porque são processos, né? Isso acaba ajudando na definição de vulnerabilidades até de outras áreas, outras coisas que precisam ser, processos precisam ser revistos, com certeza não vai ser perdido. E, Abílio, qual a sua opinião aí sobre a escolha do DPO ou do time? Enfim, o que você tem a acrescentar para a gente aqui? Então, realmente, eu tenho conversado com alguns clientes e tenho visto muita definição, às vezes partindo pelo aspecto técnico, né? Porque o DPO não é sozinho, eu concordo com todo mundo, eu acho que vai ter uma equipe, mas ele responde sozinho. Então, se tiver um vazamento de dados, o ponto de referência legal, quem vai ter que responder por aquilo que não, por mais que ele tenha uma área, vai ter uma pessoa ou a entidade jurídica contratada, mas vai ter um responsável. Então, eu costumo dizer que, apesar de ter uma equipe, é importante se munir de tecnologia, porque a gente está falando dos aspectos de processo, mas se a gente olha os vazamentos que aconteceram recentemente, por mais que tenha tido processo, se você não tiver uma criptografia segura, eu costumo dizer que o princípio mais básico da segurança da informação, quando ele bem aplicado, ele endereça muito bem os principais pontos da lei no aspecto tecnológico. Se eu tiver um controle de acesso eficaz, ou seja, se os meus administradores não tiverem que ter acesso ao dado só porque eles têm que administrar o sistema e eles são alvo de hacker para vazar todos os dados, eu já endereço um bom ponto aí do vazamento do dado, que a proteção do dado é um dos, vamos dizer assim, eu diria que é bem importante na lei, você proteger o vazamento do dado. Então, é importante o DPO, na sua equipe ali, ou no processo todo, pensar já em definir quais são as tecnologias que vão conseguir fazer com que ele faça um mapeamento contínuo do dado e, a partir do mapeamento contínuo do dado, descobrir onde tem dado sensível, dado importante para aquela lei e aplicar a proteção efetiva, que é isso que a gente oferece, uma plataforma completa de mapeamento e proteção efetiva do dado. A gente segrega a administração da informação da administração dos sistemas, não importa se ele está local ou se está na nuvem. Isso para o DPO é fundamental, senão ele vai determinar os processos, mas não vai ter autonomia nenhuma para garantir a proteção, vai sempre delegar para a TI, mas se tiver algum problema ele responde por tudo aquilo que aconteceu. Então a gente tem conversado com os clientes que é importante unificar todos esses pontos. Perfeito. E com relação a a gente tem agora, né? Todo mundo em home office, ninguém sabe direito quando vai voltar para o escritório, se vai voltar, se vai ser híbrido, se não vai. Com essa mudança, né? A pandemia com certeza acelerou muito a transformação digital aí de vários negócios.
mas aqui nós estamos, né, com grande parte de vocês aí já são da era das empresas digitais, mas o que a gente precisa, como a LGPD afeta o home office? Eu preciso rever contrato com funcionários, com fornecedores, os acessos. Por onde começar? O que a gente precisa rever? Não sei se quem gostaria de começar aqui falando deste tópico que é um pouco mais, que eu acho que tem muita gente com dúvida do que fazer, como a LGPD afetou, vai afetar o home office. Eu posso falar, assim, vou só dar uma pincelada, porque tem muitos pontos de segurança, mas eu acho que o Abílio vai poder falar muito melhor, né, do que pode ser feito. No iFood a gente tem dupla verificação, então, para os acessos serem mais controlados. E eu acho que o mais importante, né, fora essa parte técnica, é o treinamento. Então, o iFood preparou um guia do trabalho remoto que abrange vários aspectos, né? Desde a comunicação é diferente, os horários são diferentes, cada um tem mais controle, né, do seu dia a dia, mas eu acho que o treinamento para os funcionários é uma parte super essencial, né? Dos dados que eles podem utilizar, de como podem utilizar. Então, no iFood todo mundo trabalha com muita autonomia, né? E a gente confia na responsabilidade das pessoas, mas isso, claro, com segurança e com treinamento para que as pessoas saibam o que elas podem fazer. Eu acho que está perfeito, complementando, né? A gente fala de um conceito que a gente chama de zero trust, vou explicar rapidamente, que é a confiança zero. Hoje, quando a gente está trabalhando na segurança atual, a gente meio que cria uma barreira, né? O que está dentro da minha rede, ou o que está dentro da minha casa, eu tendo a confiar, e o que está externamente, eu tenho regras mais rígidas, eu confiro se pode entrar ou não, eu tenho uma série de vamos dizer assim, pré-requisitos. Quando a gente fala de estar trabalhando virtualmente, a gente não sabe mais quem está dentro da nossa casa, ou dentro da casa de quem que a gente está. Então, a gente passa para o conceito de confiança zero. Eu tendo a não confiar em ninguém e vou abrindo a confiança aos poucos. É diferente quando você não tem essa transformação digital, que você tem um perímetro da sua empresa, aqui está dentro da minha empresa, eu tenho uma confiança maior e eu vou monitorar quem está vindo de fora. Então, nesse processo que eu entendo que vem a Lei Geral de Proteção de Dados e as regulamentações e leis de privacidade, porque você passa a ter que se preocupar até com aquilo que estava dentro da sua casa muito mais do que você se preocupava antes. Então, você criar autenticação segura, duplo fator, você criptografar cada vez mais as informações. Por exemplo, a gente viu o ataque de ransomware que criptografou a base de dados aí de órgãos públicos e, além de causar problema, o dado vazou. Se esse dado já tivesse criptografado com uma tecnologia de criptografia, fatalmente esse malware, esse vírus não conseguiria criptografar porque ele não ia identificar o dado, não ia identificar os processos necessários, então você teria evitado. Então, a transformação digital passa pelo conceito que você vai ter que olhar muito mais a proteção do dado. O dado tem que ter uma inteligência. Se todas as minhas barreiras de segurança passar, é igual o conceito da nossa casa. A gente bota a joia num cofre. Se alguém invadir a nossa casa, porque falhou a portaria, etc., vai ter ali um processo ali muito difícil para pegar aquele bem que você guardou ainda com mais segurança. Agora, o CPF precisa estar dentro de um cofre digital. Então, se todas as barreiras falharem, você tem que garantir que aquilo ali está protegido no modelo novo de segurança. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Perfeito. Cara, eu tenho aqui um adendo. Como controlar a segurança no home office, pensando em LGPD, quando você tem várias pessoas trabalhando na mesma casa, no mesmo ambiente, então a gente passa o tempo todo em videoconference, você tem, né, o seu companheiro ouvindo, ele pode não ouvir, você pode estar de fone, mas você está respondendo uma pergunta, pode estar. Como que a gente controla isso pensando aí na LGPD, pensando sob o ponto de vista jurídico? Eu acho que para isso que as políticas da empresa, o treinamento, a conscientização são super importantes para as pessoas entenderem. Eu, na verdade, que sou advogada e que lido muito com informação confidencial, isso já faz um pouco parte da minha cultura, sabe? Eu tenho sempre essa preocupação. Meu marido também trabalha em escritório de advocacia, então a gente também, né, tem que ter esse distanciamento, porque um não pode saber o que o outro está fazendo. Isso, para mim, é algo básico.
mas não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, quando você tem uma empresa que do dia para a noite começa a trabalhar, todo mundo começa a trabalhar de casa, de fato, essa conscientização para algumas coisas básicas é super importante. Algumas empresas até então não tinham políticas de trabalho remoto, ou até mesmo, e aí eu não digo nem em relação a trabalhar de casa, mas o próprio uso do celular, com e-mails, enfim, e hoje o uso do WhatsApp também para tudo. Então, acho que é uma conscientização do modo de agir das pessoas para que também, quando a gente sair, né, de tudo isso e não tiver que trabalhar só de casa, mas for para outros lugares, as pessoas poderem levar essa cultura também para onde elas forem e para seja qual for o formato de trabalho. A gente costuma dizer que muitas vezes a gente está aí discutindo projetos, enfim, falando sobre a questão de sistemas e tal, e da segurança, e aí a gente pergunta, né, durante o mapeamento, tem algum arquivo físico, né? Como que está isso? Dependendo do ramo da empresa, é comum. Não, na verdade a gente tem o arquivo com todas as propostas, enfim, com todos os contratos que ficam numa sala enfim, qualquer pessoa pode ter acesso e tal, e a gente não demora para digitalizar, ou então mesmo se digitaliza, aquilo fica lá por muito tempo. Então, assim, é um problema que aparece não necessariamente por conta do home office, mas é esse pensamento, né, como um todo, que as pessoas precisam começar a ter. Perfeito, perfeito. Camila, Schwab quer acrescentar alguma coisa aqui? Eu acho que essa questão que elas falaram da conscientização é o mais importante, tanto não só no home office, mas em geral, assim, na implantação da LGPD, a gente viu que isso é o mais importante, ter essa cultura dentro de casa. No Mercado Livre, a gente já fazia home office uma vez por semana, mas acho que, assim, esse quadro que a gente está vivendo esse ano é diferente de tudo. Não é mais que um home office, né? A gente está totalmente de casa. Acho que o que a gente fez foi reforçar o que já tinha, assim, porque antes não tinha que conciliar tanto com o dia a dia da casa. Cada um vinha uma vez, revezava o home office, às vezes não encontrava ninguém em casa, mas agora isso mudou bastante. Então, acho que o que a gente fez foi reforçar esses treinamentos, falar o que pode, o que não pode. A questão dos acessos já era uma questão importante, mas com o projeto acho que a gente só solidificou essa questão. E mais isso, reforçar o que precisa ser, assim, tornar cultura, vamos dizer assim, não só no home office, mas na volta. A gente já estava até com uma questão de zerar a questão de papel, não deixar isso, usar o máximo possível dos sistemas que são mais seguros. Então, a gente já estava revendo isso, mas acho que isso acelerou mais, porque a gente teve que acelerar vários projetos que estavam como em andamento para que todo mundo pudesse trabalhar de casa de forma segura e, ao mesmo tempo, conseguir, porque assim, né, tem que ter aquele equilíbrio, eu tenho que acessar as ferramentas para fazer o meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, até o que eu preciso acessar, o que eu preciso baixar. Então, até questão de baixar documentos, informações, algumas coisas o gestor tem que aprovar, justamente por essa questão. Então, tem esses mecanismos para garantir o máximo de segurança possível. Perfeito. E passou muito rápido, a gente já está chegando aqui para o final, foi ótimo, eu acho que a gente cobriu bastante aí quais são aí os primeiros passos, como se tornar, ajudar a caminhar para buscar o compliance, entender que isso é um processo contínuo, é uma jornada contínua. Eu queria jogar uma pergunta aqui, a última, para a gente encerrar, para vocês encerrarem aqui. Vocês acreditam que a empresa que entrar mais em compliance primeiro, no sentido de já se preparar, pelo menos estar mais preparada, um processo mais preparado, ela tem mais chance de ser bem sucedida e conquistar a confiança do consumidor, uma vez que ela está mostrando que ela sim se preocupa e é voltada ao consumidor? Eu posso falar, tem informação de mercado sobre isso, o Gartner também, nessa mesma matéria que eu falei do aumento, né, de 10% para 65%, ele já fala que as empresas que
não se preocuparem com privacidade de dados, e em 3, 4 anos elas vão estar bem atrás dos seus concorrentes que sim se preocuparam com privacidade de dados. É só a gente parar para olhar que 5, 10 anos atrás as principais empresas do mundo eram empresas de energia, de petróleo, e hoje a gente está falando de empresas que lidam diretamente com dados, Google, Microsoft, empresas de game, enfim. Então, quem não se preocupar realmente vai tá realmente atrás de quem se preocupa, e é importante priorizar, e não ficar estagnado, porque tem muita coisa para fazer. Se não priorizar, se achar que vai resolver tudo da noite para o dia, não vai. Então, eu diria que é importante priorizar aquilo que vai trazer o maior resultado, porque você vai demonstrar esforços razoáveis, e é isso que a autoridade nacional, que quem está fiscalizando vai olhar. Então, eu diria que sim, realmente, quem não se preocupar vai estar atrás do concorrente. Perfeito. Camila, você já estava abrindo aí, você já está pronta para falar. Acho que eu concordo com o que ele falou, eu só agregaria que não só a relação com o consumidor, né, mas também a relação entre as empresas. Acho que cada vez mais vai ser um requisito para firmar parcerias. Hoje a gente já está, enfim, adequando os contratos, já coloca isso como requisito, só que mais para frente, assim, talvez eu não estabeleça uma parceria com uma empresa que nem começou. Claro, o que a gente está falando, agora estão todas as empresas em processo, adequando uma parte ou outra, porque algumas coisas vão ter que ser ajustadas ainda, mas quem nem começou talvez não seja uma empresa apta para fazer uma parceria com outra que já está muito avançada e não vai querer expor os titulares, né, seus clientes. Eu acho que isso com certeza vai ser cada vez mais relevante. O que eu concordo super com o que vocês disseram. Acho que o que eu adicionaria é que, assim, estar em compliance com a LGPD não blinda a empresa de estar exposta a um possível incidente, um vazamento, mas você estando preparado, né, a chance de você resolver isso rápido, de você ter um plano de resposta, de você ter uma equipe focada para isso, e isso é o que conquista a confiança, né, é o pedido de desculpas, errei, a gente teve um incidente, mas isso aqui foi a forma que a gente tratou, os mecanismos, né, de segurança que a gente implementou, que conseguiram mitigar esse risco. Então, sim, eu acredito que contribui muito, né, você ter um programa de privacidade, mesmo que não completo, né, que foi uma das coisas que a gente falou aqui, mas em com uma equipe voltada para isso, ajuda muito com essa parte de confiança, seja dos consumidores, dos funcionários e dos parceiros. E complementando, acho que quando a empresa ela tem essa ação de se adequar a uma lei, ela também demonstra comprometimento. Então, não só diante dos consumidores, mas diante dos parceiros, dos empregados, ela mostra que ela está comprometida em cumprir as leis, que ela se preocupa, que ela leva a sério os dados que ela trata, enfim, isso gera uma sensação de confiança como um todo por conta desse comprometimento. Olha, mesmo se der alguma coisa errada, como a Camila falou, ninguém está blindado, mas a empresa demonstra, mas eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou comprometido, você pode confiar em mim, eu sou um parceiro que estou preocupado. Então, acho que o racional é muito esse de trazer essa confiança por conta do comprometimento também. Perfeito. Nossa, eu acho que nós tivemos aqui dicas preciosas com base na experiência de vocês. Foi super complementar, acho que a gente conseguiu montar um time aqui muito complementar para dar todas as dicas do ponto de vista da tecnologia, do consumidor, do funcionário, enfim, a parte jurídica e com dicas práticas. Eu acho que foi muito proveitoso aqui esse nosso bate-papo. Quero agradecer novamente a Abílio Branco, da Thales no Brasil, Camila Schrapp, do Mercado Livre e líder do Comitê de Proteção de Dados da BO2O, Camila Nagano, do iFood, DPO do iFood, e a Carla do Couto, que é sócia da Tosini Freire. Muito obrigada a todos vocês, obrigada a todos que acompanharam. Sigam esse time, super time, nas redes sociais para ter mais dicas e continuem acompanhando o evento, porque a gente tem muito mais conteúdo interessante. Até mais. Obrigado a todos também. Valeu, gente. Obrigada. Pessoal, boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigada.